Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos, amém? Felizes com Jesus? Que saudade, viu? Que falta que esse púlpito faz. A gente nasce para pregar o Evangelho, quando Deus tem um chamado na nossa vida, a gente não sabe fazer mais nada. Sabe, a gente sente fome, desejo. Pregar a palavra chega a ser uma necessidade para quem é pregador, para quem é pastor. Amém? E eu quero agradecer por todos que oraram e estão orando, porque eu ainda estou em recuperação, ainda estou na fisioterapia. A minha pisada ainda dói um pouco, né? O sapato é muito desconfortável, mas não é indireta para ganhar presente não, tá, gente? É que o sapato é assim mesmo. Mas, vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Quem está pela primeira vez? Veio alguém hoje pela primeira vez? Levante a mão. Seja bem-vindo, querido. Sejam bem-vindos. Lá atrás, um casal. Mais alguém? Sejam bem-vindos. Tem alguém nessa noite que deseja contar um testemunho? Pastor, eu quero contar um testemunho, um milagre que Deus fez na minha vida. Se tiver, levante a sua mão também. Tá bom. Eu estou vendo aqui o meu amigo Alexandre Murta, missionário, homem de Deus. Seja bem-vindo também, né? Vamos pegar a palavra, então? Pegue a palavra de Deus. Pegue as escrituras e, por gentileza, vamos abrir no segundo livro dos Reis e no capítulo de número 12, e iremos ler do versículo 1 ao 3, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 12, nós iremos ler do capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Amém. O doutor Francisco Honório é um ortopedista aqui em Alagoas. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, esse tratamento vai durar de 6 meses a 1 ano, para o senhor voltar a andar como antes. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu estava imaginando que eu ia voltar a andar lá para dezembro. Eu falei, vou ficar de muleta até dezembro. Mas aí eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus, comecei a ter sonhos andando. Eu acordava mexendo o pé, como se eu estivesse andando. Eu acordava, falava. E aí aos pouquinhos eu fui pondo o pé no chão e comecei a sentir força. E eu fui pedindo para Deus, meu Deus, eu quero andar antes de 6 meses. E não quero andar tá fundo, tá raso não. Você sabe o que é tá fundo, tá raso, né? Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Não quero tá fundo, tá raso não. Quero andar normal. E Deus está concedendo isso, graças a Ele, amém? Você achou, amados? Então vamos ler. Está escrito assim: no ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba, e fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Eu vou ler mais uma vez o versículo 2. E fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Amém? Agora eu quero que você leia comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Todos que estão aqui no Ministério Amor de Verdade, vamos ler bem forte. Toda a igreja. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que Deus pode e quer usar esse texto, esta palavra,
para te dirigir nessa noite, para te abençoar. Então agora desocupe as suas mãos, coloque a Bíblia sobre o seu assento e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos porque nesta igreja o Senhor nunca deixou faltar a Tua palavra. Mesmo quando o pastor não estava aqui, o Senhor levantou uma mulher de Deus, homens de Deus, porque a palavra não pode deixar de ser pregada. E agora, meu Deus, nós queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Então joga por terra todo obstáculo, todo impedimento e tudo que se levante para se opor à pregação da palavra. Meu Deus amado, que essa palavra poderosa venha trazer frutos, resultados para a vida de cada pessoa que aqui se encontra, ó Pai. É isso que nós te pedimos. E desde já te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplaude mais. Amém. Amém. Podeis se assentar, por gentileza? Tome seu assento. Eu fiz questão de pedir ao diácono Alexandre para me trazer uma outra versão da Bíblia, porque eu gosto de trabalhar com as duas. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Conta a Escritura, diz a palavra, que uma rainha chamada Atália, ela vai se levantar em Israel. E ela vai usurpar o trono de maneira covarde, de maneira cruel. E ela vai conseguir governar a nação de Israel durante 6 anos. Atalia, que era filha do rei Acabe com a rainha Jezabel, era devota de Baal. E Baal, para quem não sabe, era uma divindade cananeia que tinha a cabeça de um boi e o corpo de um homem. E Baal era o padroeiro de tudo em Israel. Quando chovia, diziam, salve Baal. Quando colhiam, diziam, salve Baal. Bendito seja Baal. E Deus não estava se agradando disso. Mas o que eu quero que você perceba, já de início, é a maneira como essa rainha, ela tomou aquele trono. A Bíblia diz que o esposo dela era um homem chamado Jorão. E Jorão, filho de Josafá, se une com essa rainha chamada Atalia, e os dois dão à luz a um filho chamado Acasias. Acasias, que não era temente a Deus também conhece uma pessoa, e vai gerando outros filhos, e o reino continuava em declínio, na pobreza, na miséria, na idolatria. Até que Acasias morre assassinado por um homem chamado Jeú. E agora a Atália, ou Atalia, quando ela percebe que não há mais rei no trono, não há mais ninguém no trono, o filho dela não está mais no trono, Acasias, ao invés dela pegar um dos netos e dizer para o povo, pessoal, vamos deixar essa criança crescer um pouco mais, e aí a gente coloca ele no trono. Não, ela manda matar todos os netos, para ela poder reinar, ela poder governar. E quando ela ordena essa matança, ela cria uma revolta, principalmente numa mulher chamada Jeoseba. Jeoseba, que também era filha de Acasias, Jeoseba, mas com outra mulher. Quando Jeoseba percebe que os seus irmãos, não de sangue, começaram a ser mortos, assassinados, esta Jeoseba vai até uma das crianças, pega aquele bebezinho com todo o cuidado, aquilo já era um plano de Deus, coloca ele num cesto e esconde aquele bebezinho, para que ninguém soubesse.
E a Atalia manda matar todas as crianças, todos os herdeiros. E aquele bebê chamado Joás, ele cresce escondido durante 6 anos. Amém, amados? Durante 6 anos, Joás, ele cresce escondido. É o que está na palavra de Deus. Nesses 6 anos que ele vai crescendo escondido, Deus está protegendo Joás. Deus está guardando Joás. Porque Joás é descendente de Davi também. E Deus prometeu a Davi que nunca faltaria herdeiro no seu trono. Vamos pegar a palavra, por gentileza, e abrir no capítulo 11. Abra lá. Hoje nós vamos estudar muito a Bíblia. Quem gosta de estudar a Bíblia, diga glória a Deus. Capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E pôs a ele e a sua ama numa recâmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Foi preciso ser escondido, mesmo sendo rei, mesmo sendo o herdeiro, mesmo sendo o filho de Davi. Mas ele teve que ficar em oculto, escondido, num lugar secreto, até a hora certa e o momento certo de aparecer. O que isso já começa a nos revelar? Que Deus tem os seus planos, os seus propósitos e os seus projetos para a minha vida e para a sua vida também. Mas muitas das vezes, para que esses projetos e esses planos se realizem, é preciso primeiro Deus tirar você de cena. É preciso primeiro Deus te esconder durante um tempo. Davi ficou escondido durante anos atrás das ovelhas, mas na hora certa e no momento certo, ele apareceu para brilhar sobre Golias. Jesus teve que ficar escondido no Egito até a matança dos bebês acabarem, para ele poder voltar e dar início também ao seu ministério depois de adulto. Meu amigo, minha amiga, não fique triste se de repente você diz assim: pastor, tem hora que eu me sinto escondido, sabe? Tem hora que eu me sinto oculto, tem hora que eu me sinto confinado, parece que ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, ninguém me dá uma oportunidade. Às vezes eu me sinto escondido até dentro da igreja, pastor, como se ninguém me olhasse. Você não está em oculto diante de Deus. Amém? E se Deus está permitindo que você seja escondido agora, é porque na hora certa e no momento certo, Deus vai te revelar com poder e autoridade. A tua luz vai brilhar, porque não se pode esconder uma luz, minha gente. Diga para quem está do teu lado: Deus te esconde pelo período certo, para o teu próprio bem. Amém? Você não sabe, mas Deus está te dando grandes livramentos. Na hora certa, você vai brilhar. Na hora certa, a sua luz vai brilhar. Passaram-se 6 anos. No 7º ano, Joiada, esposo de Jeoseba, vai olhar para sua esposa e vai dizer: agora é hora de mostrar quem é o rei. O menino tem 7 anos de idade, nós já o escondemos, já o doutrinamos, já ensinamos muita coisa para ele, agora é hora do rei aparecer. Nós temos que mostrar quem é o filho do rei. Então Joiada, ele começa a planejar uma maneira de tirar Atalia do trono para colocar a criança. E diz a escritura que ele chama os capitães, os levitas, ele chama os generais, leva todos eles para dentro da casa de Deus e diz para eles: eu vou mostrar uma coisa para vocês que ninguém sabe, mas aqui dentro está escondido o futuro rei de Israel, dentro da casa de Deus.
já cumprindo uma profecia de Davi. Abra comigo no Salmo 27, por favor. Abra lá, Salmo 27, se não me falha a memória. Salmo de número 27. E assim que você achar, diga glória a Deus, tá? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Salmo de número 27, versículo 5. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E ele está se cumprindo na vida do rei Joás. Olha só. Pois no dia da adversidade, ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, e a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos que me cercam. Diga glória a Deus. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que tem poder para que no dia da adversidade Ele possa te esconder, te livrar, te ocultar. Ainda que os demônios estejam furiosos contra você, contra a sua família, se você, meu amigo e minha amiga, entregou a sua vida para Jesus, você é filha do rei, você é filho do rei, e o diabo pode levantar o inferno inteiro contra você. Deus vai te esconder, te proteger e te ocultar dentro da casa dele. Você crê nessa palavra? Quando Joiada mostra para os sacerdotes, para os generais, capitães, o rei de Israel, ele começa a dar ordens. Ele diz: agora nós temos que proteger esse menino, porque ele vai ser o rei, ele vai mudar essa nação. Eu ensinei tudo para ele, eu ensinei as leis do Senhor, ele vai acabar com a idolatria que a mãe instaurou, que o pai instaurou, que a avó instaurou. Nós temos que guardar esse menino e não deixar a Atalia matá-lo. Volta comigo lá em 2 Reis, por gentileza. Só que agora no capítulo 11, versículo 8. Olha só o que o Joiada, que era pai na fé de Joás, porque o adotou, ele vai fazer. E Joiada era sacerdote. Ele vai dizer assim: rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar entre as fileiras deve ser morto. Estareis com o rei quando ele sair e quando ele entrar. Então Joiada está dizendo: não abandonem o rei, não abandonem esse menino, porque nós o protegemos, o guardamos, ele estava escondido na casa de Deus, agora é a hora dele aparecer, e eu quero que vocês rodeiem ele. Ele tem que estar protegido quando ele entrar e quando ele sair de qualquer lugar. Você percebe que a história do rei Joás se parece muito com a sua, com a nossa? Quem é filha do rei? Levanta a mão. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus te arrancou das mãos de Satanás. Assim como Joás foi furtado das mãos de Atalia, Jesus também te arrancou das mãos do diabo. E Ele tem te protegido e Ele tem te guardado durante todo esse tempo. E por que Deus tem te guardado e te protegido, te ocultado no seu pavilhão? Para a hora certa, o momento certo, Ele fazer você aparecer, você brilhar. Então agora, assim como Joiada manda os soldados cercarem Joás, que ainda tem 7 anos, Deus também tem dado ordens aos seus anjos para estarem ao teu redor, ao nosso redor. Quem está compreendendo isso? Essa era a ordem. Vamos voltar aqui, versículo de número 9. E fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo que lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. Versículo 11, os da guarda se puseram cada um com armas nas mãos, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodearem o rei. Ninguém chega perto dele. Afastem todos que quiserem o mal dessa criança. Ninguém pode tocar nele, porque é filho do rei.
Amém? Ele precisa ser coroado. Ele precisa sentar naquele trono. Ele é filho do rei. Não deixa ninguém se aproximar. Na Bíblia pentecostal está escrito assim: e afastem todos que querem lhes fazer mal. Assim também é Deus para comigo e para contigo. Antes de Deus te honrar, e quem crê que Deus vai te honrar? Antes dele te honrar, ele faz questão de afastar todos aqueles que querem o teu mal. Você acredita nessa palavra? Ele não deixa te tocar. Ele não deixa nem chegar perto. E depois que ele fez isso, acompanha aqui no versículo de número 12. Então Joiada fez sair o filho do rei e colocou a coroa sobre a sua cabeça e lhe deu o livro do testemunho, que era a palavra de Deus, e eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei. Diga glória a Deus. Com 7 anos de idade, Joás agora recebe a coroa e começa a reinar. Atalia morre, porque os próprios soldados vão fazer isso, e Joás agora começa a reinar. E com 7 anos de idade, tendo um pai espiritual chamado Joiada, que era um grande sacerdote, o reino de Joás começa a crescer, começa a progredir. A primeira coisa que Joás faz é acabar com a idolatria. Então ele dá ordem para que todas as estátuas de Baal sejam quebradas. Ele diz: eu quero que vocês acabem com a idolatria nesse lugar. Eu quero que vocês mudem a fé de vocês. Diz a escritura que Joás, depois de adulto, ele passando pela casa de Deus, ele fica incomodado. Ele começa a ver rachaduras, ele começa a ver sujeira no chão. Ele começa a ver a casa de Deus abandonada, e o zelo pela casa do Senhor, como disse Davi, começa a incomodá-lo. Então ele chama Joiada, que é o seu pai na fé, e diz para ele: Joiada, nós temos que fazer alguma coisa. A casa de Deus está imunda, está relaxada, está abandonada. A gente tem que reparar esse lugar. Tamanho era o temor. Vamos ver isso. Abra aqui mesmo em 2 Reis, no capítulo de número 12, versículo 7. Olha lá. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Então ele chama os sacerdotes e dá um sabão. Ele chama os sacerdotes e dá uma chamada de atenção. Por que vocês não repararam o templo? Por que a casa de Deus está abandonada? Por que as coisas estão desse jeito? O que está acontecendo? Agora, pois, não recebais mais o dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Então Joás está dizendo: eu quero que vocês reparem a casa de Deus. Cuidem da obra de Deus, cuidem da casa de Deus. O zelo pela casa de Deus está me devorando. E quem crê que a casa de Deus tem que ser cuidada mesmo? Levanta a mão. Tem que ser reparada. Eu não consigo, por exemplo, pessoal, comer pipoca e ficar deixando pipoca no chão da igreja. Eu não consigo mastigar chiclete e colar onde? No banco da igreja. É um zelo que a gente tem pela igreja tão grande, que incomoda. A gente não consegue passar e ver a igreja suja. Inclusive, se você quiser nos ajudar a lavar a igreja, a gente faz isso uma vez por mês antes da Santa Ceia. É só você falar com o pastor Roberto ali atrás. Quem tem zelo pela obra de Deus? Joás está se mostrando um rei exemplar. Acompanha comigo, vamos lá. Então o que o Joiada vai fazer? Versículo 9. Está escrito assim: porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então esse costume que Joiada criou, nós colocamos até hoje. Está dando para entender? É a mesma coisa que a gente faz. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa,
o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam aquele dinheiro, ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. E estes pagavam os carpinteiros, os edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também pagavam aos pedreiros, aos caboqueiros, e compravam madeiras e compravam pedras para repararem os estragos da casa do Senhor. E custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem de ouro, e nem espevitadeiras, e nem bacias, e nem trombetas, e nem vaso algum de ouro, nem de prata para a casa do Senhor. Era só para reparar o templo. Porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra, e eles com o dinheiro reparavam com ele a casa do Senhor. Amém? Então havia esse cuidado com a casa de Deus. Além de haver esse cuidado, havia confiança. Joás colocou sacerdotes em que ele pudesse confiar. Tanto que no versículo a seguir, observa o versículo 15, diz assim: e também não se pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque aqueles homens procediam com fidelidade. Então não havia aqueles murmurinhos. O que estão fazendo com o dinheiro da oferta? O que estão fazendo com o dinheiro do dízimo? Será que não estão tocando? Será que não estão fazendo isso? Não, não tinha isso. Essas brechas eles não davam. Aliás, eu acho que isso é uma brecha. Se você está perto de uma pessoa que questiona e que fica duvidando da seriedade de um ministério, de uma igreja, e murmurando, eu aconselho você a se afastar dessa pessoa. Porque a base de um relacionamento é a fidelidade. Quem está entendendo aqui? É o respeito, é a confiança. Quebrou a confiança, não tem amizade, não tem fidelidade, não tem nada. Havia essa confiança. Amém? Até aqui, quem está conseguindo entender a palavra de Deus? Só que apesar de tudo isso, apesar de todo esse cuidado com Joás, desde bebezinho, toda essa expectativa que o povo colocou nele, esse vai ser o rei, esse vai lutar pela gente, esse vai restaurar a casa de Deus. Apesar de todo esse cuidado, o que você leu lá no início? Volta comigo lá. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. Acompanhe. E fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Quem está compreendendo aqui o segredo da palavra? Quer dizer então que enquanto Joiada era vivo, Joás era uma bênção. Joás era temente. Mas e depois que Joiada morreu? Porque ninguém vive para sempre, sim ou não? E depois que esse homem morreu? Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 24. Acompanha lá. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 14. A partir daqui começa o declínio espiritual de Joás. E é isso que dá você colocar a sua fé no homem. É isso que dá. 2 Crônicas 24, versículo 14, quem achou, diga amém. Está escrito assim: tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor e objetos para o ministério, e para o holocaustos e as taças e os outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa de Deus, todos os dias de quem? Joiada. Versículo 15. Envelheceu Joiada e morreu, farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu.
Então Joiada agora morreu. E morreu com quantos anos? Morreu bem, morreu farto de dias, sim ou não? 130 anos. Teve tempo suficiente para passar ao lado de Joás, para discipular Joás, para dizer para ele o que é certo e o que é errado. E qual vai ser a conduta de Joás a partir de agora? A Bíblia diz que depois da morte de Joiada, vieram alguns príncipes de Judá, cabeças, se prostraram diante do rei e começaram a colocar caraminholas na cabeça dele. Começaram a falar para ele: esse negócio que o Joiada te ensinou, isso é bobeira. Joiada era um fanático, era um bitolado, você é o rei. Rapaz, você pode fazer o que você quiser. Esse negócio de haver um só Deus, uma só fé, isso é bobeira. Vamos espalhar imagens em Israel, vamos colocar idolatria nesse lugar, Joás. Você tem poder, você é o cara, você é o tal. E são com esses que você tem que se preocupar. Fala para quem está do teu lado: são com esses que você tem que abrir os olhos. Aqueles que chegam muito te elogiando, sabe? Dizendo que você é o cara, dizendo que você é isso, que você é aquilo. São com esses que você tem que se preocupar. O que acontece? Joás segue o conselho deles, se desvia de Deus e começa a espalhar a idolatria. Vamos ver aqui, versículo 17. Estou em 2 Crônicas, capítulo 24. Quem achou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Está escrito assim, presta atenção. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Mas, e aqueles conselhos que Joiada deu, gente? E toda experiência, e todo exemplo? E deixaram a casa do Senhor, Deus de Israel, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos, às imagens, e aos ídolos. E por esta culpa, é lógico, agora há uma culpa sobre eles, veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Houve agora a mão de Deus pesando. Mas por que está acontecendo tudo isso, gente? Porque Joás não tinha pulso. Porque Joás era extremamente influenciável. Agora é que a gente vê quem é Joás. Você quer conhecer uma pessoa? Entrega a responsabilidade na mão dela. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela sozinha durante um tempo. Você quer conhecer uma pessoa? Testa ela. Agora você está vendo quem é Joás. É muito fácil vir para a igreja quando você tem alguém do seu lado para te acompanhar. Um marido, uma esposa fiel. Eu quero ver vir para a igreja sozinho. Amém? É muito fácil ser dizimista, ser ofertante, quando tem às vezes alguém do seu lado te incentivando. Eu quero ver você passar a ser fiel sozinho. Quando tem um pastor, uma pastora, quando tem uma igreja, uma rádio. Então agora ele está mostrando quem ele é, porque ele era extremamente influenciável. Joás não tinha pulso, Joás não tinha personalidade. Meu amigo, não importa o que você ouça na faculdade, na escola, no trabalho, aonde for, até dentro de uma igreja. Se você tem fé nessa palavra, se você aprendeu nessa palavra, se você teve um tutor, um mentor, alguém que Deus colocou na tua vida para te ensinar, se agarre na palavra de Deus, porque o homem vai, a mulher vai, as pessoas vão, mas Deus fica e permanece para sempre. Quando a sua vida está alicerçada em Deus, não tem vento que te derrube. Agora, se você se deixa levar por qualquer coisa que falam, você é menino, você é uma menina. Como diz o apóstolo Paulo, levado por qualquer vento de doutrina, extremamente influenciável. É o que está acontecendo aqui agora. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Fala para quem está ao teu lado, cuidado com as influências. 130 anos ensinando ele,
dando exemplo, mostrando. E agora, por causa de uma palavra de uns príncipes, ele muda a fé, muda de opinião, muda de pensamento, muda de visão e segue o que os príncipes falam. Acompanha comigo aqui, mais à frente. Próximo versículo. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. Versículo de número 19. Porém o Senhor lhes enviou profetas, porque Deus é bom. Quem crê que Deus é bom? Deus é bom. A gente desvia, mas Deus envia sempre um profeta. Quem sabe Deus não está te enviando um profeta agora? Quem sabe Deus não está usando um joiada para falar com você agora? Porém Deus lhe enviou profetas para reconduzir a si. Ele tinha que ser reconduzido. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Tem pessoas que são assim, você prega, você fala, você tenta ensinar, mas a pessoa diz, eu já sei o que eu estou fazendo. Quem manda na minha vida sou eu. Versículo 20. Agora Deus vai usar uma estratégia, porque Ele disse assim, olha para mim. Deus na sua infinita sabedoria pensou. O Joás tinha muito respeito por Joiada. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou enviar o meu Espírito Santo e vou revestir o filho de Joiada, Zacarias. Porque ele vai ter consideração pelo menos pelo pai. Esse é filho de Joiada. Não é possível que ele não vai acreditar no profeta Zacarias, que é filho de Joiada. Veja comigo aqui no versículo 20. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Zacarias está pregando. Qual era o papel de Joás? Poxa, isso aí é filho de Joiada. Joiada foi meu pai na fé. Ele me escondeu, ele salvou a minha vida. Ele me ensinou desde pequenininho, mandou os guardas me protegerem, acamparem ao meu redor, colocou a coroa sobre a minha cabeça. Eu nunca vou fazer mal ao filho dele. Mas não. A pessoa quando está com a sua fé no homem, e o homem sai de cena, ou a mulher sai de cena, ela fica perdida. Quem está perdido, qualquer caminho serve. Fala para quem está do lado, para quem está perdido na fé, qualquer conselho serve. É verdade ou não é? Sim ou não? Ele conspira contra Zacarias e manda apedrejá-lo. Olha até que ponto Joás chega. Versículo de número 21. Estamos chegando ao final. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. Por mandato de quem? Do rei. E apedrejaram Zacarias no pátio da casa do Senhor. Zacarias morreu no pátio da casa de Deus. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, quando estava morrendo, disse, o Senhor verá e retribuirá. Amém? Se desviou completamente. Tome cuidado para que a sua fé não esteja numa pessoa. Porque no dia que essa pessoa não estiver mais perto de você, ou no dia que ela te decepcionar, ou no dia que ela for para outro lugar, você não venha se desviar também. É por isso, gente, que nesses anos de pastor, a pouca experiência que eu tenho, de mais de 10 anos pastoreando igreja, eu aprendi uma coisa, que o pastor nunca deve ganhar a ovelha, a alma para ele. Amém? Ele tem que ganhar para Jesus. Eu lembro que eu ia assumir igrejas de outros pastores, e quando eu chegava na igreja, a igreja estava vazia. Aí eu chamava o pastor e falava, pastor, cadê aquele povo que eu vi na foto? Domingo eu fiz o culto para 6 pessoas, pastor. O pastor falava assim, pastor Rodrigo, sabe como é que é, né? É porque o povo gostava muito de mim.
É porque eram meus amigos. Sabe como é que é, né, pastor? Você está compreendendo? Para que eu não conseguisse fazer o trabalho. Aí eu aprendi que pastor tem que ser amigo de todo mundo, mas íntimo de ninguém. Fala para quem está do teu lado. Você pode não concordar. O pastor deve ser amigo de todos, mas íntimo de ninguém. Porque se você se faz íntimo meu e eu seu, o dia que eu sair, você vai sair também. Pastor, mas eu vim aqui hoje só para ver o Senhor. Pode vir para me ver, e eu vou fazer você ver Jesus Cristo. Pode vir para ter um encontro comigo, e eu vou fazer você ter um encontro com Deus vivo e todo-poderoso, porque é Ele que muda a sua vida, é Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te arranca do poço, é Ele que muda a sua história. Amém? Por isso que Joás está desviado, porque se apegou ao homem. Diga para quem está do outro lado, se apegue a Deus. Fala, se apegue a Jesus. Versículo 23. E antes de se findar o ano, subiu contra Joás, olha o juízo de Deus, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os príncipes, aqueles que deram conselho para ele, foram mortos, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios fosse menor do que o exército de Israel, está escrito aqui, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor Deus de seus pais, e assim executaram os sírios juízos de Deus contra Joás. Quando você está desviado de Deus, ainda que você tenha tudo para vencer, você tem faculdade, você tem dinheiro no banco, você tem inteligência, você é esperto, mas se você está desviado de Deus, aquilo que tinha tudo para dar certo, acaba dando errado. Mas quando você está junto de Deus, você pode não ter faculdade, você pode não ter família perto, você pode não ter amigos, você pode não ter dinheiro. Quando você está junto com Deus, aquilo que tinha tudo para dar errado, Deus faz dar certo em nome de Jesus. Amém. Joás fica doente, em cima de uma cama, enfermo. Os seus amigos, amigos, foram até lá e mataram ele. Agora, olha para mim, para a gente encerrar. Depois de todo o trabalho que Deus teve com esse bebezinho, de guardar ele, esconder, colocar um sacerdote para ensiná-lo, depois de todo o trabalho, gente, anos e anos ensinando, botando levitas, soldados para guardar, ninguém toca nele, ninguém. Toda a expectativa que Deus colocou naquela criança, botou a coroa na cabeça dele. Depois de tudo isso, ele pega tudo isso e joga onde? Por que eu estou falando isso para você? Sabe por quê? Porque você é filha do rei, filho do rei. E desde o dia que você nasceu, Deus tem escondido você na palma da mão dele. Deus já te livrou de muitas coisas, você sabe disso. Deus acampa anjos ao seu redor para te guardar. Então Deus já te escondeu, Deus já acampou anjos ao seu redor, Deus já está te guardando. O que mais está faltando? Ele colocar sobre você a coroa da vida, a salvação. E quando você entrega a vida para Ele, que Ele põe essa coroa na sua cabeça, o que você tem que fazer? Você não pode perder essa coroa. Apocalipse 3, para a gente encerrar. Abra lá. Apocalipse 3. E assim que você achar, diga glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém? Versículo 11. Jesus, ele diz assim: venho sem demora. Conserva o que tens.
para que ninguém tome a tua coroa. Fala para quem está ao teu lado: não perde a tua coroa. Fala: não perde a tua salvação. Depois de tudo que Deus fez por você. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Quem sabe Deus tem te guardado aqui na casa dele. Deus tem te escondido de tanta coisa ruim. Ele tem acampado os anjos ao seu redor. Ele já até colocou uma coroa em você. Mas as influências estão fazendo você titubear, balançar. As conversinhas que você ouve estão fazendo você trocar os ensinamentos de Deus por aquilo que o mundo está te oferecendo. Então é assim que você é. Você é uma pessoa tão influenciável a ponto de o pastor pregar uma coisa aqui e lá na sua faculdade um professor falar outra completamente diferente, e você acreditar mais no professor do que no sacerdote que Deus colocou aqui. Então você ouve a palavra que o pastor prega, e lá no hospital o médico diz para você que não tem jeito, que não tem cura, e você acredita mais naquilo que o homem fala do que naquilo que a palavra fala. Você acha justo isso? Depois de tanto ensinamento, depois de tanto conselho que o Senhor Jesus já te deu, você se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que falam? Não faça isso. Não perca a tua coroa. Amém? Você que entrou aqui hoje e ouviu essa palavra, Jesus Cristo quer coroar você com a coroa da vida. Mas você precisa se render a Ele. Você precisa entender que Ele é o Senhor da sua história, da sua vida. Se entregar para Ele é isso. É vir até o altar e dizer: Jesus, agora eu quero ter uma aliança contigo. Só isso. Agora olhem para mim. Todos que querem entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, todos que querem serem coroados por Ele, porque Ele já te protege, Ele já te escondeu várias vezes do mal, Ele acampa os anjos ao teu redor. Então só falta isso, Ele colocar a coroa da vida em você. Você que quer receber a salvação, a coroa da vida, levante a sua mão direita que eu vou orar por você. O mais alto que você puder. Pode levantar a mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Há alguém nessa noite para Jesus? Vem cá, querida. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns. Parabéns. Fica aqui comigo. Fica aqui. Mas o Espírito Santo me diz que não tem só a nossa amiga. Tem mais gente. Tem pessoas que vieram aqui e estão em dúvida. Não sei, pastor, se eu faço isso ou se eu não faço. Eu não sei se eu entrego a minha vida para Jesus ou não. Tome decisão. Seja uma pessoa definida na sua fé. Não importa o que a família vai dizer, não importa o que os amigos da faculdade vão falar. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Simplesmente tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Então, se você quer, levante a mão. Pastor, eu quero fazer isso. Levante a sua mão.
Se você já fez isso, mas se afastou, se desviou, verdade, pastor, muitas influências me fizeram voltar. Eu voltei para as drogas, eu voltei a beber, eu voltei ao vício da cocaína, ao vício do jogo. Pastor, eu estava firme, mas eu acabei voltando para o pecado. Deus te ama tanto que Ele está enviando aqui hoje um Zacarias, um filho do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, para pregar essa palavra para você e dizer: volta para a casa do Pai. Então você que quer voltar para a presença de Deus, levante a mão assim. Você que estava afastado, não tenha vergonha, levante a mão. Pastor, eu quero voltar hoje para Jesus. Há alguém no nosso meio? Ou quem sabe você que diz: pastor, eu não estou afastado, mas tem uma coisa, eu me sinto fraco na fé. Às vezes eu saio da igreja, recebo uma palavra de vitória, e quando eu ponho o pé para fora da igreja, uma palavra de derrota entra no meu coração. Eu estou fraca na fé, estou desanimada. Eu quero orar para Deus fortalecer a sua fé. Somente você que se sente fraco, desanimado, não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, sai do seu lugar, por gentileza, vem aqui à frente, peça licença. O Espírito Santo tem falado com pessoas. Não se desvie como Joás. Pode vir, não tenha vergonha não, pede licença e fala: eu vou lá, porque eu preciso de ajuda. Amém. Estenda as mãos aqui para frente. Eu vou pedir para você, filha, se puder, dobra o joelho assim comigo. Eu vou dobrar o meu também. Isso. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Estende as mãos para cá. E você, querida, diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu aprendi a Tua palavra, eu entendi a Tua vontade. O Senhor me guardou e me escondeu desde quando eu era bebê. Enviou os anjos para me protegerem, para que nesse dia de hoje eu recebesse a coroa da vida. Perdoa meus pecados. Diga assim: porque eu confesso que Jesus Cristo é o único, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e não me deixe perder a coroa. Assim eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora fale com Deus, faça a tua oração agora. A igreja continua estendendo as mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós ouvimos a Tua palavra, e eu oro para que o Senhor agora coloque a coroa da vida sobre a cabeça da Tua filha. Guarda ela, meu Pai, acampe os Teus anjos ao seu redor, não deixa que nada de mal venha acontecê-la. Meu Deus, abençoa, e nos momentos de fraqueza, nos momentos de desânimo, seja a fortaleza da Tua filha. Porque eu sei, meu Pai, que ela não está entregando a vida para o homem, ela não está se entregando ao pastor Rodrigo, ela está se entregando ao Senhor Jesus. A sua fé está no Senhor Jesus. E ainda que o homem seja transferido, ainda que o homem não esteja aqui, ela vai permanecer firme na Tua presença. Abençoa, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém, Senhor. Vai se colocando de pé. Isso. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Toda a igreja. Nós vamos cantar um louvor agora. E eu quero que vocês ouçam e cantem esse louvor. Feche os olhos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aplauda, Senhor. Parabéns. Vou falar uma coisa com você que eu queria que vocês ouvissem também. Jesus, ele disse assim: quem crê e for batizado será salvo. O batismo nas águas, ele representa o seguinte: um novo nascimento. Estou falando, eu queria que vocês ouvissem também, porque eu sei que tem pessoas aqui que não são batizadas ainda. O batismo é um novo nascimento. Quando a gente mergulha você na piscina e você sai da piscina, é simbólico. A gente sabe que é simbólico, né? É como se a velha pessoa, a velha criatura ficasse ali e uma nova mulher nascesse, um novo homem nascesse. O batismo é importante, minha gente. O batismo é importante para a salvação, porque Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Isso aqui é um estudo que a gente no Ministério Amor de Verdade teve o cuidado de fazer. Você pode abrir aqui, ó. Você vai achar um estudo, ó, sobre batismo. Aí, levando para casa, dá uma lida com calma e decidindo, é só preencher a ficha e trazer para nós, porque sábado agora nós vamos ter batismo às 14 horas, tá bom? Parabéns mais uma vez, conte comigo, conte com a gente. Pode voltar para o seu lugar. Vamos aplaudir o Senhor. Podeis se assentar, meus amigos. Podeis se assentar, por favor. Amados,